Olá, esse é o nosso canal do YouTube. Vamos conversar sobre a terceira idade, seus problemas, suas dificuldades, suas alegrias. Mas não apenas para a terceira idade. Por isso, você que é mais jovem, traga seus pais, seus parentes, seus avós. Faremos entrevistas com especialistas em tecnologia, medicina, lazer, turismo e muito mais. Mas para continuarmos, precisamos de suas curtidas aqui embaixo. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever clicando no sino para receber notificações de novos vídeos. Apresentaremos agora a primeira parte da entrevista com o médico e analista junguiano Dr. Eduardo Cunha Farias. O tema do nosso bate-papo de hoje é: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E onde estão meus óculos? A entrevista vai ser com o Dr. Eduardo. O que significa viver mais hoje em dia e com as doenças que algumas não são curáveis ainda e estamos chegando numa idade mais avançada, mas porém muitas vezes sem tanta saúde assim. Olha, as doenças são inevitáveis, né? O único jeito que você tem de não ter essas doenças características da idade avançada é morrer cedo, né? Se não, fora disso, não tem solução. Outra coisa, existe um ditado pouco conhecido, mas na área, digamos assim, de medicina psicossomática, é um lema que diz o seguinte: quem tem uma doença crônica vive melhor. E por quê? Né? Vive melhor e vive mais, é mais longevo. Por quê? Porque quando você tem uma doença crônica, toda vez que você desequilibra um pouquinho, ela se manifesta. Né? Certo. Então você tem uma incapacitação, você tem uma dor, um mal-estar, e aí você, opa, né? Tem que dormir melhor, tem que comer melhor, tem que maneirar aqui ou lá. Então a doença crônica, ela te dá ela te baliza, né, para você manter um estado de equilíbrio. Tá. Então, ela avisa do desequilíbrio. Benditas as doenças curáveis, crônicas, ainda bem que nós, né, temos. E outra coisa é o seguinte: toda doença ela é um aviso que o seu corpo dá, o seu corpo e a sua psique também, né, porque as duas coisas são indissociáveis, de mudança de trajetória. Então, quando você adoece, né, eu vou dizer assim, você tem que se perguntar, interpretar e dizer assim: meu Deus do céu, o que eu tenho que mudar na minha vida? Tá? Então, a doença vem, na realidade, ela vem para te alertar a respeito da sua saúde. Certo. Né? Então, quando você infringe a saúde em algum aspecto, a doença se manifesta. E aí diz: olha, você tem que trocar de trajetória. É como a dor, né? É como a dor. Aviso de que, né, tem algo errado. É como a dor, tanto as pessoas que não têm dor, né? Felizmente são casos raros. Essas pessoas acabam morrendo facilmente porque elas não sentem dor, né? Então elas podem sofrer uma lesão seríssima e não tem o aviso da dor. E aí estamos perdidos. Então a dor também é um mecanismo de proteção. Doeu, você já fica alerta. A doença é a mesma coisa. Se manifestou, digo: opa, eu tenho que revisar a minha vida e ver o que está me perturbando. Certo. Então, estamos vivendo mais e esperando que a medicina encontre a solução para essas doenças crônicas que nos afligem ainda, né? Exato. E lembrar de uma coisa, né? Sempre lembrar que saúde é sinônimo de bem-estar. Certo. Né? E a gente sempre tem que lembrar o seguinte: em cada fase da vida, em cada circunstância, a gente tem a saúde ou o bem-estar possível. Claro. Não é? Nós não podemos querer aos 60 anos
ter toda a ter o saúde que vigor tínhamos aos 20. de adolescente, ou de 20 ou 25. Nem pensava. Né? Temos que reconhecer as doenças da idade, as limitações da idade e conviver com elas, não é, Isa? E na realidade a gente nem ia querer, né? Exato. A gente nem ia querer. Por que a gente não ia querer? Porque os valores mudaram. Porque os valores mudaram. Tá? Exato. Então não faz mais sentido. Aquilo que fazia sentido, porque agora não faz mais sentido. Aos 60 não podemos fazer o que fazíamos aos 20, porque já mudou tudo. Exatamente. Agora, quando a pessoa estaciona, né, nos 17 anos e já está para completar 70, aí é um caso a ser tratado, né? Seriamente. Tá certo? Exato. Então, e falando em 20, 60, em gerações, hoje a gente vê que o velho é discriminado pelos jovens. Os pais são liberais demais, os filhos são donos da casa, dominam os pais. O que aconteceu com a família moderna? Bom, eu acho que uma das coisas começou, eu já pensei muito nesse assunto, e eu acho que esta mudança comportamental começou nos anos 70, quando veio a coisa imbecil do é proibido proibir. Eu, como professor universitário, tive colegas, né, que... Então, o aluno faz bagunça, porque eles estão no papel deles, né? E o professor está lá justamente para botar um pouco de ordem. Não, mas não pode proibir, deixa, não pode inibir, não pode isso, não pode aquilo, né? Aí eu me lembro uma vez, o aluno entrou na sala de aula, jovem estudante de medicina, 18 anos, entrou na sala de jaleco e cueca, sapato e meia. Aí essa professora que, sabe, da filosofia é proibido proibir, ai, mas que absurdo, né? Isso na USP é uma coisa muito grave, né? Isso podia estar até, sei lá, uma advertência séria por parte da faculdade, e isso é uma atitude totalmente inadequada para o estudante de medicina, né? E aí eu era o chefe da disciplina, chamei e falei, olha, de jeito nenhum. Né? Você vai lá e tudo, desculpe, professor, tem que ter limite, né? Tem que ter limite. Esta coisa do limite, e eu acho que se aplica muito bem, tem um ditado grego clássico, de 2 milênios e meio atrás, os gregos já diziam: toda vez que você ultrapassa o metron, que é uma palavra que significa a justa medida de algo, sobrevém a tragédia, né? Então, isso na prática clínica, terapêutica, analítica, né? Às vezes você vê o paciente, não, doutor, mas olha, não, mas no fim de semana aí eu uso uma droguinha, não sei o que, eu digo, sim, mas você já teve aí uma overdose, não sei o que. Porque de vez em quando a gente perde a noção, Eu digo, meu querido, você está chegando no metron, no limite, né? O corpo já está te dando sinais. A próxima vez pode ser fatal, né? Eu vou dirigir, eu já dirigi bêbado 12 vezes. A 13ª pode ser fatal. Exato. Né? Você não brinque com a sorte, né? Porque a paciência dela tem limite, né? Exato. Então, respeitar os limites, né? E parece que os pais estão com medo de impor os limites. Totalmente. Já não se pode bater, já não se pode... Você não pode bater, você não pode repreender, você não pode dizer não. Agora é aquela história. Você quer desgraçar a vida de um filho, ou de um dependente, enfim, não diga não. Porque a vida te diz muito mais não do que sim. Então você tem que dar limites, você tem que dizer o não, porque você prepara para a vida.
Porque se você não fizer isso, você cria um narcisista, que é o que mais tem hoje, né? Pessoas, personalidades narcísicas. Eu quero. Aí você diz assim, não, mas para aí, o meu limite. E o que você quer vai me prejudicar. Ah, eu não quero saber. Eu quero. Né? É a birra, né? É o mimado, birrento, né? O mimado, né? E que a vida inteira ele vai querer ser assim e o mundo não é como os pais dele. E é um desgraçado e desgraça todos em volta. Exato. Tá? Porque ele não tem limites. Tá? Exato. Ele não desenvolveu o senso de limites. E confunde o senso de liberdade também. E confunde o não senso sabe de liberdade. O que é a liberdade. Não, porque a liberdade, o limite é a liberdade alheia, né? É a libertinagem. Então, Exato. aí você não pode. Então, esse que é o grande problema. Tá? E aí o que acontece quando você... Eu acho que isso está muito correlacionado à droga-adição hoje, porque essas criaturas que são criadas desse jeito, em que tudo é resolvido para elas não aprendem a lidar com os conflitos do cotidiano. Porque todo dia você tem aborrecimentos para resolver. Com certeza. E aí o indivíduo, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Eu conheço casos, né? Assim, 8 horas da manhã o cara já está queimando um baseado. Exato. Porque ao meio-dia eu vou ter uma entrevista, não sei o quê. Isso me deixa nervoso, eu não estou afim e tal. E aí já começa a se drogar de manhã cedo. E aí é o álcool, e aí é todo o resto, né? Então, todas essas dependências, elas vêm disso, da incapacidade de você administrar o cotidiano. Porque viver é resolver problemas. E saber aceitar o não, porque as normas sociais são baseadas no não. Não ultrapassar o limite de velocidade, o sinal vermelho, não fazer isso, não fazer aquilo. Exatamente. E ele pode não aprender isso de criança por benevolência dos pais. Exatamente. E falando em gerações, como que nós, as pessoas mais maduras, estão convivendo com esse mundo atual, antenado, com esse mundo da tecnologia, totalmente dominado pelos jovens, porque eles nascem com essa tecnologia, eles aprendem a usar o celular de criança, o laptop e etc. E como é que nós ficamos? Nós que aprendemos a escrever em máquina de escrever, fizemos curso de datilografia. Como fazemos com esse mundo antenado que nós não dominamos? Olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente se adapta até o limite possível, né? Se conforma com isso e terceiriza o resto. Porque não tem jeito, nós não vamos ter essa habilidade, né, que eles têm e já nascem prontos. Esses millennials, eles já nascem prontos mesmo. A criança com 2 anos já está mexendo ali e dominando perfeitamente bem. E a gente tem as limitações próprias da nossa geração, né? Paciência. Simplesmente assim. Então, aprenda o mínimo com alguma dificuldade e resistência e o resto, meu querido, chama alguém para te ensinar. Ou coloca alguém para... contrate um secretário bem jovem que ele vai dar jeito em tudo sem estressar, né? Com certeza. Agora, essas mudanças, né, tecnológicas, e quando você falou, me veio à cabeça aquela série, o Downton Abbey, e tem a Mac Smith, que é a condessa viúva, passa-se na década de 20, e aí no castelo do conde, que é o filho dela, eles instalam luz elétrica pela primeira vez, né? E substituem as velas. E quando ela chega lá para visitar o filho e entra no salão onde a família se reúne, as luzes elétricas estão acesas, né? E ela fica ofuscada e fala, ai, que horror, apaguem isto, nossa, eu não suporto essa luminosidade, deixa a gente completamente cega, ofuscada, etc e tal.
E assim foi o carro, né, e que acabou com as carruagens, e os cavalos, e os cocheiros, e tudo isso. Então não tem jeito, né? Não tem jeito. Vai mudando. Tem que se adaptar. Vai mudando. Eu vejo minha vizinha de 90 anos que vem me pedir para chamar o Uber para ela. Exato. Então, ela tem muita dificuldade de... ou entra nesse mundo, ou ficamos para trás. Ou né? ficamos para trás. Ou então ficamos analfabetos digitais. Não tem maneira. Não tem outro jeito. Não tem maneira. E tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu gosto muito. Quando surgiu a televisão nos anos 50, né? Ele falou assim: a televisão matou a janela. Exato. Porque à tarde as mulheres terminavam o serviço doméstico ali, ficavam na janela, vendo se aparecia alguma vizinha para fofocar, né? E essa era a distração. Exato. E vai com a televisão, meu filho, acabou, né? E hoje o celular está acabando com a reunião em família. E com o celular jantar tá... em família, com o bate-papo no final do dia, exatamente. etc. E é a vida moderna. É a vida moderna. Exato. Né? No início, você, como todo processo, você tem os excessos, inclusive as dependências, né? Tem gente dependente de celular. E já tem até ambulatórios aqui nas clínicas para tratar desses casos de dependência de celular. Mas com o tempo vai se ajustando, né? Então, tudo passa, né? E com o tempo vai se ajustando, e aí acaba dando certo. E aí, pessoal, estão gostando da entrevista com o Dr. Eduardo? Bastante informação nova, né? Não se esqueçam de curtir aqui embaixo. Deixe seu like e na próxima semana apresentaremos a segunda parte dessa entrevista.